2.430 minutos é o tempo que você passou assistindo todos os episódios de The Boys, esperando o final épico, e no fim ficou uma sensação muito estranha. Por que eu não senti nada ao ver no final? Por que eu fiquei com um gostinho de é só isso? Talvez o mais importante, porque a temporada inteira parecia estar evitando o próprio encerramento. Fica muito claro que a série carregava um problema muito sério desde muito antes do final, mas qual era esse problema? Bom, quando uma série chega na sua última temporada, principalmente uma série do tamanho de The Boys, você espera no mínimo um frio na barriga, porque tudo o que foi construído está se encaminhando para algo maior. Todas as consequências, todos os arcos chegando para algum lugar, o fechamento em si da obra e aquela sensação de justamente agora não tem mais volta. Quem assistiu Breaking Bad sabe exatamente como funciona essa sensação. Só que a impressão que dava é que eu não estava assistindo a última temporada da minha série favorita. Parecia que eu estava assistindo mais uma temporada comum. Na verdade, o que mais me incomodou foi perceber que talvez The Boys já viesse se perdendo há muito tempo. E a gente só não queria admitir isso. Porque é muito bizarro parar pra pensar no que essa série já foi um dia, diferente. E o primeiro episódio da série diz muito isso. O protagonista vive em um mundo de super-heróis, a impressão que fica é que por conta disso o mundo é mais organizado, limpo e seguro, até que... I can't stop. A namorada do protagonista é morta de forma gratuita, sem explicação, e é tanta informação que ele e a gente, como telespectador, não entende. Mas fica uma pergunta: por quê? Bom, a garota não fez nada pra merecer isso. Depois desse desastre, a Vault, a empresa que gere os super-heróis, tenta abafar o caso, ofertando dinheiro e mostrando finalmente a dinâmica que vai ser essa série. E aí você começa a sentir tudo que não esperava sentir em uma série sobre super-heróis. Injustiça. Toda quebra de expectativa dita o tom da série e te passa uma credibilidade que talvez você esteja assistindo algo inédito. A sensação era que finalmente tinham pegado a fórmula saturada de filmes de super-herói e destruído por completo. Todas as cenas eram imprevisíveis, os personagens eram interessantes e a violência tinha um impacto imenso. O humor funcionava e principalmente existia uma tensão. Homelander, ou o Capitão Pátria, por exemplo, não era só um personagem como um Superman maluco, ele era assustador. Toda cena que ele aparecia dava uma sensação de que alguma coisa ia dar muito errado, e muitas das vezes dava. E eu acho que esse foi o maior acerto de The Boys no começo, porque finalmente tínhamos uma série que parecia ser viva. Só que conforme as temporadas foram passando, eu sinto que The Boys começou lentamente a virar exatamente aquilo que ele criticava. O choque começou a perder impacto, as mortes não tinham mais consequências e os personagens começaram a andar em círculos. E o pior é que isso não aconteceu de uma vez. Foi um processo meio que orgânico, só que a gente só consegue perceber agora na reta final. Mas pra entender o porquê o final decepcionou tanta gente, a gente precisa voltar um pouco. E é por isso que, antes da gente falar sobre o final de The Boys, a gente precisa entender sobre o começo do declínio. Bora lá fazer um exercício. O que acontece todo começo de temporada de The Boys? Letra A, eles vão se infiltrar em algum evento da Vault. Letra B, de alguma forma eles sempre conseguem invadir algum evento da Vault. Ou letra C, que segurança podre é essa da empresa mais rica do mundo? E o nome disso se chama fórmula. E fórmula por si só não é necessariamente um problema. Toda série tem uma estrutura, toda história tem padrões, e o problema é quando essa fórmula começa a ficar muito evidente na própria narrativa. Tudo é questão de estratégia e como ela vai ser usada. É tipo quando os jogos hoje em dia começaram a criar uma tela de carregamento disfarçada quando se troca de um cenário para o outro. Essa é uma fórmula que funciona e não atrapalha a tua experiência. Só que, embora o show use muito sangue, vísceras e um humor ácido para parecer imprevisível e chocante, a verdade é que a estrutura por trás da história tornou-se extremamente repetitiva. Mas por que isso cansa? Quando um roteiro repete demais a fórmula e se recusa a avançar, as ações dos personagens perdem peso. O espectador começa a parar de temer pelas vidas dos personagens que eles acabaram se identificando e se constrói uma falta de senso de urgência. Quem se lembra de quando a Rainha Maeve, no final da terceira temporada, se sacrifica em uma explosão nuclear para parar o Soldier Boy no prédio da Vault, e o que todos esperavam ser uma conclusão heróica e o final do arco dela, segundos depois descobrimos que ela não apenas sobreviveu à queda e uma explosão nuclear, como foi viver uma vida feliz no campo com sua namorada. E quando eu assisti essa cena, me veio na hora a pergunta: por que o roteiro deixou ela viva? Quando eu fui pesquisar, eu descobri que Hollywood tem um histórico muito criticado por criar personagens LGBTs complexos, mas no final acaba matando eles. E o Eric, o showrunner de The Boys, admitiu publicamente em entrevistas que na época ele estava se recusando a matar a Maeve porque ele não queria cair nesse clichê. O problema é que, para salvar a Maeve do roteiro, ele sacrificou a coerência e a crueza que a própria série vendia. Hoje em dia, na quinta temporada, o Capitão Pátria tá assassinando o presidente dos Estados Unidos e no outro episódio o pessoal finge que nada aconteceu.
aconteceu. Isso acaba gerando uma percepção perigosa de certas escolhas não terem consequências, ou talvez impactos duradouros no universo em que eles criaram. E o detalhe é que consequência não prejudica a série, muito pelo contrário, ela aprofunda a história. Em Breaking Bad, por exemplo, quando o Walter White envenena uma criança, aquilo muda completamente a nossa perspectiva de enxergar o personagem, que no começo era um herói e no final ele se tornou vilão. BoJack Horseman, quando o BoJack influencia a recaída da Sarah Lynn, aquela escolha assombra a série até o final. E até em Rick e Morty, quando eles matam suas versões para viver em uma dimensão paralela deles, e a piada funciona justamente porque existe um peso absurdo por trás dela. Ou seja, a consequência não trava a narrativa. E é esse um dos maiores problemas de The Boys. Muitas das vezes a série cria eventos enormes, mas segue em frente como se nada tivesse acontecendo. O roteiro até certo ponto sofre um certo medo genuíno de avançar sua história e perder a atração principal. E é aqui que é o ponto mais curioso de The Boys, porque por mais que a série tenha se perdido na fórmula, repetição e a falta de consequências, seria muita mentira dizer que os personagens foram mal trabalhados. Na verdade, alguns personagens tiveram arcos muito bons e outros deixaram bastante a desejar, como foi o caso da Mana Sábia. Porque escrever um personagem onde o superpoder dele é ser a pessoa mais inteligente do mundo é muito difícil. O problema da Mana Sábia é justamente esse. A série dizia o tempo inteiro que ela era a pessoa mais inteligente do mundo, mas muitas das decisões dela não pareciam vir de uma pessoa mais inteligente do mundo. Quando ela aparece na quarta temporada, ela entra no set de forma cirúrgica, até porque faz muito sentido, já que o Capitão Pátria precisava dela naquele momento. O Capitão Pátria, ele tinha força, influência e medo, só que por conta de uma briga política, o que faltava pra ele era estratégia. No começo, ela realmente parecia ser muito letal, ainda mais pelo fato dela conseguir bater de frente com o Capitão Pátria, porque ela sabia que ele mesmo precisava dela, só que conforme a série foi avançando, parecia que os próprios roteiristas começaram a não saber mais o que fazer com ela. E é esse um problema muito comum quando você escreve personagens super inteligentes, porque os roteiristas não tem o superpoder do personagem. Então chega uma hora em que ela começa a oscilar entre o extremamente genial e o absurdamente burro. E é isso que fez a Mana Sábia terminar a série com uma sensação meio estranha. Infelizmente parecia que a série não conseguia acompanhar o potencial da própria personagem. Só que ao mesmo tempo teve um personagem que acertou muito na série. O Hugh, por exemplo, por mais que você ache ele chato, ele é muito coerente pra trama. Vamos lá, ele começa a série com um bunda mole que não consegue fazer nada. E ao longo da série ele muda e começa a tomar decisões que realmente fazem ele evoluir. Ele deixa de ser aquele cara meio passivo da primeira temporada e vira alguém que consegue bater de frente com o Capitão Pátria. Por mais que ele não tenha força, mas pelo menos intelectualmente. E a mesma coisa eu digo da Luz Estrela, porque dizer que ela é a mesma personagem da primeira temporada é muita mentira. Ela começa acreditando naquela imagem limpa dos super-heróis, só que depois que ela sofre o trauma, ela descobre a podridão da VOT e aos poucos ela vira uma figura de resistência daquele universo. Não só se torna apenas a namorada do Rio, como ela vira um símbolo político dentro daquela série. Por mais que esses personagens são muito bons, a gente precisa falar do melhor arco da série inteira, é o arco do Trem-Bala. Porque o Trem-Bala começa literalmente como o cara que mata a Robin, a ex-namorada do Hugh, e é mostrado que ele não sente nada pelos outros. Ou seja, a primeira tragédia gigantesca da série nasce por causa dele. E aos poucos vai se construindo uma coisa muito interessante. Depois de já não concordar 100% com os ideais do Capitão Pátria, o Trem-Bala na quarta temporada ele vê o Leitinho mal, e por mais que ele hesite, no fundo, aquele senso de justiça começa a acender nele. Quando ele leva o Leitinho para o hospital, o Trem-Bala percebe uma criança que estava vendo ele. Por mais que essa cena seja sutil, diz muito mais sobre o personagem. É como se pela primeira vez ele sentisse o que ele sempre fingiu representar. E começou a entender o peso de realmente ser um herói. E isso fica ainda mais forte com a sua finalização de arco. O personagem que começou matando alguém na série por negligência, termina escolhendo não repetir aquilo. Quando ele tá fugindo do Homelander, ele acaba desviando de uma pessoa em alta velocidade. Mesmo ele se machucando, parece literalmente um final de um ciclo. Ele desviou da pessoa mesmo sabendo das consequências de ter o Capitão Pátria perseguindo ele, e isso é ser um super-herói. E aí que vem um personagem que é completamente oposto dele, o Profundo. Porque o Profundo também tinha tudo pra ter um arco de redenção, só que diferente do Trem-Bala, ele nunca muda de verdade. Quando ele é rejeitado na segunda temporada, ele se torna uma vítima. No decorrer dos episódios, ele recebe uma segunda chance pra voltar pros 7. Na cabeça dele, a única forma dele sobreviver e se manter nos 7 é bajulando o Capitão Pátria. Isso é muito curioso, porque enquanto o Trem-Bala aprende sobre empatia, o Profundo continua exatamente como ele começou na primeira temporada. Isso fica muito claro quando ele simplesmente escolhe não salvar uma pessoa inocente, porque no fundo ele nunca tentou melhorar. E aí que a gente chega em um dos personagens mais importantes da trama. O Bruto, ele odeia o Capitão Pátria, mas muitas das vezes ele age exatamente como ele. A gente pode tecnicamente dizer que ele é um anti-herói porque ele luta por vingança, e ao mesmo tempo, se alguém atrapalhar essa vingança dele, ele passa por cima. Como foi na quarta temporada com a morte da Victoria Newman, que mesmo ela tentando negociar, o Bruto simplesmente destrói qualquer possibilidade, porque o objetivo dele sempre vai ser mais importante do que as pessoas ao redor. E é por isso que ele funciona tão bem, sendo o espelho do Capitão Pátria. Os dois são obsessivos, manipulam pessoas, e a diferença é que o Capitão Pátria acredita que é Deus. E aí que vem o maior trunfo de The Boys, e talvez também o maior problema.
Porque sem o Capitão Pátria, The Boys simplesmente não é The Boys. O ator Anthony Starr carregou a série nas costas durante anos, e mesmo quando o roteiro começava a cansar, ele conseguia sustentar uma boa cena. Nos quadrinhos, o Capitão Pátria é praticamente um Superman escroto, só que na série ele consegue transformar o personagem em algo mais complexo e consegue transmitir todas as microexpressões que o personagem está sentindo naquela hora. Você nunca sabe quando ele tá sorrindo, quando ele tá chorando ou que hora ele vai explodir emocionalmente. Talvez seja exatamente por isso que os roteiristas nunca tiveram coragem de avançar até o final do limite dele. Só que com o passar do tempo, esse virou o maior problema da série. Porque quando uma obra começa a depender demais de um personagem, ela começa a ter medo de mexer demais na estrutura. E quando existe um medo de mudanças, todo o resto começa a girar em volta dele. E por isso fica o sentimento que os The Boys andavam em círculos. O Capitão Pátria poderia dizimar os The Boys desde o primeiro momento em que eles se encontraram. E outra prova viva disso foi quando os The Boys tiveram que tomar o composto V como uma solução para sustentar o argumento de bater de frente com o Capitão Pátria. O Capitão Pátria, desde o começo, era uma bomba relógio na série, só que uma bomba relógio não pode ficar 5 temporadas sem explodir. E é aí que The Boys virou tudo aquilo que ele criticava. Quando chega nas temporadas finais, a gente começa a perceber uma coisa meio irônica. Porque uma série que começou como uma sátira a empresas políticas e o marketing, começou a funcionar como a própria VOT da vida real. Porque entre uma temporada e outra vieram spin-offs, animações, um anúncio também da série do Soulja Boy, e tudo começou a parecer menos uma história sendo concluída e mais uma marca sendo expandida. E o caso de Gen V é o exemplo mais claro, porque Gen V foi uma série muito boa, eles conseguiram pegar a base do mesmo universo, conseguiram construir personagens diferentes, uma abordagem mais jovem e ainda criavam uma ligação muito forte com a reta final de The Boys, principalmente porque a série plantava uma possibilidade muito interessante daqueles personagens serem muito importantes para a queda do Capitão Pátria. Só que quando chega a temporada final de The Boys, esses personagens aparecem só 2 vezes e nem usam poderes, eles dirigem uma van. Só que aí que vem a pergunta, então pra que tudo isso? Isso também acontece com o Soulja Boy nessa 5ª temporada. Quando ele volta, não parece exatamente porque a história precisava dele, mas sim precisava apresentar os parceiros do Soulja Boy e o composto V, para mostrar futuramente a trama da VOT em 1950, que é exatamente a sinopse do prequel que vai ser lançada ainda. E aí fica difícil de não sentir que a última temporada de The Boys estava mais preocupada em deixar caminhos abertos para produtos futuros do que concluir a própria história. E é por isso que o final de The Boys tem uma sensação tão morna. E não é nem questão de comparar com a HQ, porque a série mesmo já tinha a liberdade total de escolher um próprio caminho dela. Assim, não chega a ser um desastre completo, mas também não parece ser um final digno de uma série que passou 7 anos sendo gravada. E no fim só pareceu um feijão com arroz sem proteína que tem momentos legais e atuações boas, mas utilizaram até o último segundo o cansaço do roteiro, porque simplesmente, se não fosse a Ashley, os The Boys iriam perder aquele final. E não faz o menor sentido esse plano de todos os The Boys irem para um túnel que eles nem investigaram há anos. Durante muito tempo, muitas pessoas gostaram de The Boys justamente porque era aquilo que a indústria precisava. Uma série cheia de violência, desconfortável, que falava sobre política e ao mesmo tempo tinha um humor ácido. Só que conforme o tempo foi passando, a série foi crescendo, ganhando popularidade, as empresas perceberam o tamanho da marca que eles tinham nas mãos. E na minha opinião, essa é uma das maiores incoerências da série. Mesmo assim, seria injusto ignorar tudo que The Boys fez. O Capitão Pátria, por exemplo, vai ficar marcado pra sempre como um dos personagens mais icônicos de todas as séries, e o arco do A-Train terminou o primeiro episódio da 5ª temporada de forma excelente. O sentimento que fica no final é que The Boys foi uma série que tinha um potencial enorme, que acabou perdendo a sua coragem com o decorrer das temporadas. Mas agora eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse final de temporada, final de todos os arcos e final da série inteira. Acho que fica bem claro qual é a minha opinião, mas eu queria pedir pra você, se você gostou dessa análise desse vídeo, comenta aqui nesse canal, porque vai me ajudar muito, não custa nada. Comenta só um ponto que já é o suficiente para pelo menos a plataforma entender que você gostou do vídeo e ele para recomendar para outras pessoas. Eu também queria deixar claro que o meu canal tá começando, então se você gosta de apoiar canais novos, se inscreva no canal, hype o vídeo se tiver uma opção e também me indique mais outras séries, porque eu preciso de mais vídeos no meu arsenal e também eu gosto de fazer esses tipos de análise mais profunda e bem editada. Então se esse vídeo for do seu agrado, faz essas coisas aqui pra ajudar o canal. Eu inclusive acabei de criar o clube de membros e é bem importante o YouTube conseguir investir nessa área, então realmente se você gostar do meu conteúdo, se familiarizar e quiser apoiar mais ainda, tem o clube de membros. E é isso, galera, vou ficando por aqui. Se você quiser, vai aparecer mais 2 outros vídeos e o meu canal pra você se inscrever. Clique em qualquer um desses vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, um beijo na bunda e tchau!